Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou fonoaudióloga aqui da Fonoline, faço parte do grupo de professores, sou especialista em audiologia pelo Cefac, me formei na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, voltei para lá para fazer o meu mestrado, né, no programa de pós-graduação dos órgãos e sistemas, faço meu doutorado lá também, sou doutoranda de lá e tenho atuado na fonoaudiologia, especialmente na audiologia, há mais de 11 anos, né? Também já tenho um bom tempo na docência e muitas das coisas que a gente traz aqui na Fonoline, a gente pensa com carinho de fazer com vocês a partir das dúvidas que eu vejo dos meus alunos no nosso dia a dia. Eu sei que a área, né, que eu estou envolvida, a audiologia, uma área que eu gosto bastante, que eu amo bastante, muitas vezes é uma área que muita gente apresenta um pouco de dificuldade. E eu sempre digo que a maioria dessas dificuldades, elas estão em voltas, ou quando a gente pensa da gente não entender bem a fisiologia do porquê que a gente está fazendo, da gente não entender o motivo que a gente está fazendo, ou a gente não entender o porquê que o exame é daquele jeito e a gente tem que seguir aquele protocolo e a gente tem que seguir aquela metodologia. E isso a gente vê muito quando a gente está falando de avaliação audiológica básica. O que que é a avaliação audiológica básica? Vai ser a nossa audiometria, tonal e vocal, e a imitanciometria. E como o nome já diz, por ser uma avaliação audiológica básica, ela é basicamente a base de tudo. Então, se você tem um paciente que tem um zumbido, que tem uma queixa auditiva, que tem uma perda auditiva, a avaliação audiológica básica vai ser o começo. Se você tem um paciente que tem uma tontura, a avaliação audiológica básica vai ser o começo. E por ser a base de tudo, o alicerce de tudo, de toda avaliação que a gente for fazer desse paciente, a gente precisa saber realizar bem o exame, a gente precisa saber ter um raciocínio clínico conciso, um raciocínio clínico correto sobre o exame. E o que eu chamo esse raciocínio clínico? Se eu estou fazendo o exame, eu saber se o exame está compatível, se o exame está correto, se o exame está correto. Mas o que eu queria discutir com vocês aqui é se esse raciocínio clínico, se saber olhar uma avaliação audiológica básica e ver que está tudo ok, é importante só para o audiologista. Porque a gente tem muito isso em mente, né? Se eu vou fazer o exame, sou eu que vou dar o laudo, que vou dar o diagnóstico, que é uma função extremamente importante, é claro que eu tenho que saber o que eu estou fazendo. É claro que eu tenho que ter certeza que aquilo que eu encontrei na audiometria, que é um exame subjetivo, é aquilo mesmo, que aquilo que eu estou encontrando está compatível, né? Se o exame como um todo está compatível, se o que o paciente me apresenta é compatível com o que eu estou vendo no exame. Mas a sensação que eu tenho é que isso fica só a cargo do audiologista. O que eu quero dizer com isso? A avaliação auditiva, ela é realizada por diversos motivos, certo? A gente pode realizar porque o paciente tem um zumbido, a gente pode realizar porque o paciente tem tontura e, por exemplo, hoje em dia, nessa pandemia, o que tem acontecido? Muita avaliação auditiva em crianças que estão com atraso de linguagem. Ou seja, outros profissionais recebem essa avaliação auditiva. Fonoaudiólogos de outras especialidades recebem essa avaliação auditiva, principalmente fonoaudiólogos que estão envolvidos com criança. Porque a maioria das alterações que a gente encontra em criança, a gente tem que fazer o diagnóstico auditivo para ver se associado a gente tem uma perda auditiva ou não. Às vezes um paciente que tem uma alteração de voz, às vezes você é o fono responsável por um cantor, e a gente sabe que o cantor também tem a questão auditiva. Às vezes você está reabilitando uma criança que está com um atraso de linguagem e não está falando, está com uma troca na fala. Às vezes você está atendendo um paciente, vamos supor, que tem uma paralisia cerebral e você está tentando implementar uma comunicação alternativa e você não está tendo muito sucesso. Você começa a se questionar se isso não é decorrente também de uma alteração auditiva que ele possa ter. Você está tratando um paciente que teve um AVC, um AVE, que está com uma afasia. Será que ele não desenvolveu junto uma perda auditiva associada? Ou até você até está no campo da audiologia, no sentido que você está fazendo a reabilitação auditiva, você trabalha com aparelho auditivo. A gente tem muitos fonoaudiólogos audiologistas que não estão tão envoltos no diagnóstico auditivo, mas estão mais envoltos com a reabilitação auditiva. Eles vão precisar, eles vão receber esse exame auditivo, certo? Então vejam que
não é só aquele fono que está fazendo o diagnóstico auditivo que precisa saber olhar o exame, interpretar o exame, ver se o exame está ok, ver se aqueles dados que a gente achou no exame são compatíveis entre si, que é o que a gente chama de raciocínio clínico. Claro que se eu estou fazendo o exame, se eu sou responsável por ele, se eu sou a fono de diagnóstico, eu tenho que ter um domínio maior, que ter uma precisão maior, que ter um conhecimento muito mais detalhado do que eu estou fazendo. Mas existem muitos profissionais de saúde, e falando aqui a gente especificamente fonoaudiólogos, que também precisam saber receber um exame audiológico e saber se está tudo ok, e saber se o que eu estou achando ali é compatível ou não é, se aquele exame é fidedigno ou não é. E essa é uma dificuldade muito grande que eu vejo nos fonoaudiólogos das outras áreas, tá? Então, o raciocínio audiológico em cima da avaliação audiológica básica também é importante para aquele fono que não faz diretamente o exame, mas recebe muito desses exames, né? Aquele fono que está numa terapia de uma criança, ou então você é responsável pela reabilitação auditiva, né? No caso de fazer terapia auditiva, ou até mesmo se você é responsável por terapia do processamento auditivo. Tudo isso vai passar pela base da avaliação audiológica básica. Então, eu queria convidar você, que talvez não seja o fonoaudiólogo que vai realizar o exame, a também estar com a gente nesse curso. Nesse curso, além da gente olhar compatibilidade por compatibilidade específica, a gente também vê casos clínicos em que a gente recebe esse exame e aí a gente interpreta, tá ok, não tá ok, isso aqui tá estranho, eu repetiria isso, eu não repetiria isso. E eu vejo essa uma grande dificuldade. Eu vejo vários colegas meus, como a gente fala, pedir socorro, né? Ô, Júlia, o que que você acha? Você acha que isso tá ok, não tá ok? E por mais que a gente não saiba o conhecimento técnico, a gente tem que saber interpretar aquilo que a gente está falando, recebendo. E eu não estou falando de um exame extremamente complexo, de um exame complementar, eu estou falando que a gente tem que saber interpretar, a gente tem que saber raciocinar em cima da avaliação audiológica básica, que é composta pela audiometria tonal e vocal e pela imitância-metria. Então, se você é um fono que, mesmo não fazendo este diagnóstico, não sendo responsável pelo exame, recebe muito, precisa saber interpretar. Então, eu já tive uma aluna minha que formou, que veio conversar comigo e falou, Júlia, eu estou trabalhando só com aparelho auditivo, a vida acabou me levando, mas eu preciso revisar a avaliação audiológica básica, porque eu tenho recebido muitos exames, muitas vezes eu não sei se eu posso confiar ou não confiar no exame que eu estou recebendo, eu não sei se eu posso, se eu preciso repetir, se a queixa do paciente mudou e não está mais compatível porque aquele exame já tem um tempo. Então, vejam que a gente tem uma gama de profissionais que recebem esse exame e também precisam saber interpretar. Então, se você também é esse fono, se você também está na situação, se você se descabela, você vai ver que o raciocínio não é difícil, que são alguns pontos chaves que a gente precisa observar e que a gente observando esses pontos chaves, a gente consegue ter certeza, né, e mais propriedade daquilo que a gente está recebendo. Então, convido você também a vir fazer o curso comigo e depois, se você fizer o curso, tiver algum caso difícil, tiver alguma dúvida, pegar um exame que te deixar em dúvida, a gente tem aquela parte do fórum para a gente conversar e a gente vai bater um bate-papo, é legal, porque, como eu já disse e repito para vocês sempre, conversar de audiologia é algo que eu gosto bastante, que sempre me atraiu, e eu estou o tempo todo que pode conversando. Então, convido vocês a vir participar do curso comigo, a estar junto comigo, interpretação, o raciocínio clínico, né, na avaliação audiológica básica, e eu queria trazer essa reflexão aqui, que não é só aquela pessoa que está ali fazendo o diagnóstico que precisa ter este conhecimento. Na verdade, todo mundo que está em volta e que a audição do paciente é algo importante para a sua terapia, para a sua condução, né, na sua prática clínica, eu acho que é muito legal participar desse curso, tá bom? Abraço!